Jesus olhou para pessoas que profetizavam, expulsavam demônios e faziam obras poderosas em seu nome, e disse: Nunca vos conheci. E se ele dissesse isso para você? Tem algo que quase ninguém tem coragem de dizer. É possível estar dentro da igreja, orando, cantando, acreditando que está tudo bem, e ainda assim estar espiritualmente enganado. E se a sua paz não for transformação, mas apenas costume? E se a sua fé não estiver crescendo, apenas se repetindo? Hoje eu quero te mostrar sinais silenciosos que revelam quando a nossa vida espiritual está baseada em aparência e não em mudança real. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode confirmar sua fé ou despertar você antes que seja tarde demais. Existe um perigo silencioso que se instala na vida de muitos crentes sem que eles percebam. É um perigo que não chega com barulho, não vem com avisos, não se anuncia na porta. Ele entra devagar, com a aparência de devoção, com a forma da religiosidade, com o vocabulário da fé. E o mais assustador é que, enquanto esse engano cresce, a pessoa continua indo à igreja, continua orando, continua cantando louvores. Charles Spurgeon, o pregador que abalou a Inglaterra com a força de suas pregações no século XIX, disse uma vez algo que ecoa até hoje. Ele advertiu que o maior inimigo de um crente não é o pecado escandaloso que todos veem. É a piedade que parece real, mas que por dentro está vazia. É a aparência de espiritualidade sem o poder de Deus, habitando genuinamente no coração. Isso dói ouvir, eu sei. Mas é exatamente por isso que precisamos sentar juntos diante desta mensagem. Porque se há qualquer possibilidade de você estar enganado sobre sua própria vida espiritual, você merece saber. E Deus, em sua misericórdia, está usando este momento para falar com você. Existem sinais que a maioria das pessoas ignora, não por má fé, não por desonestidade, mas porque ninguém os ensinou a enxergar. Crescemos dentro de um sistema religioso que muitas vezes nos ensinou a medir a espiritualidade pelo lado de fora, pelo número de versículos decorados, pelos anos dentro de uma denominação, pela frequência nos cultos, pelo volume das orações. Mas a Bíblia nos apresenta um padrão completamente diferente. Em Mateus 7, versículo 21, Jesus disse palavras que deveriam fazer tremer qualquer coração honesto. Ele disse: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E logo depois, no versículo 22, acrescentou algo ainda mais pesado. Ele falou de pessoas que profetizaram em seu nome, que expulsaram demônios em seu nome, que fizeram muitas obras poderosas em seu nome. E mesmo assim, Jesus olhou para elas e disse: Nunca vos conheci. Vou repetir para que a verdade pese como deve pesar. Nunca vos conheci. Não disse que as esqueceu. Não disse que as conheceu e depois perdeu. Disse: nunca. Isso significa que toda a atividade religiosa daquelas pessoas, toda a energia despendida, todo o vocabulário espiritual utilizado, nada daquilo havia nascido de uma relação verdadeira com o Deus vivo. Spurgeon dizia que é possível habitar no templo de Deus sem habitar no Deus do templo. É possível cantar os hinos mais elevados com a boca e ter o coração a milhas de distância. É possível ser reconhecido como um servo fiel por todos ao seu redor e ainda assim ser um estranho para o próprio Deus que você diz servir. Agora eu preciso que você respire fundo, porque este não é um momento de condenação. Este é um momento de misericórdia. Deus não traz à luz as coisas escondidas para envergonhar. Ele ilumina para restaurar. Ele expõe para curar. Cada palavra que você está ouvindo agora é como a mão gentil de um pai, que olha para o filho com amor e diz: deixa eu te mostrar algo que você ainda não viu. Pense em quanto tempo você passou realizando atividades espirituais sem se perguntar de onde elas vinham. Quantas orações foram ditas mais por hábito do que por sede. Quantas leituras bíblicas foram feitas mais por obrigação do que por amor. Quantos cultos foram frequentados mais por tradição do que por encontro real com o Espírito Santo. Não estou dizendo que você é hipócrita. Estou dizendo que o engano espiritual é muito mais sutil do que a hipocrisia intencional. A maior parte das pessoas que vivem uma vida espiritual superficial não está fingindo.
Elas simplesmente nunca foram ensinadas a buscar mais fundo. Nunca ninguém lhes disse que existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Esse é o coração desta mensagem. Existe uma diferença enorme, transformadora, eternamente significativa entre saber a respeito de Deus e ter com Ele uma relação viva, real, crescente. Uma pessoa pode memorizar teologia e, ainda assim, nunca ter experimentado o toque do Espírito Santo. Uma pessoa pode frequentar a igreja há décadas e, ainda assim, jamais ter prostrado seu coração diante do trono da graça com verdadeira rendição. Spurgeon colocava desta forma em suas pregações. Ele dizia que muitos chegam à cabeceira da fé, mas nunca mergulham nas suas águas. Ficam na beira, admirando a profundidade, falando sobre ela, até se tornando especialistas em descrevê-la. Mas a vida transformada não vem de admirar a água, vem de entrar nela. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, versículo 5, escreveu uma das frases mais desafiadoras de todas as suas cartas. Ele disse: "Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos." Paulo não estava escrevendo para incrédulos. Estava escrevendo para cristãos de uma das maiores igrejas do mundo antigo. E lhes pedia que se examinassem, que se provassem, que não presumissem. Há uma coragem espiritual que é raramente cultivada nos nossos dias. É a coragem de sentar diante de Deus honestamente, sem defesas, sem argumentos de justificativa e perguntar: "Senhor, existe algo em mim que está enganado? Existe algo na minha caminhada que parece real, mas não é?" Essa é a oração mais corajosa que alguém pode fazer. E ela é, ao mesmo tempo, a que Deus mais se apressa a responder, porque Ele não deixa sem resposta aquele que genuinamente deseja a verdade, mesmo que essa verdade doa. Nos próximos momentos desta mensagem, vamos mergulhar nos sinais do engano espiritual. Vamos falar sobre as marcas que revelam quando uma vida espiritual está se sustentando na aparência e não na substância. E vamos também falar sobre o caminho de volta, porque sempre há um caminho de volta. Deus não está aqui para condenar, Ele está aqui para iluminar, e qualquer coração que se abrir para esta mensagem encontrará no fim dela, não vergonha, mas esperança. E se você sente que há uma sede maior, um desejo de ir mais fundo na sua intimidade com Deus, saiba que no primeiro comentário fixado deste vídeo há um link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Não é apenas um livro, é um caminho de volta para o coração de Deus dia a dia, passo a passo. Se você chegou até aqui, provavelmente Deus já está te chamando para esse mergulho. Se esta mensagem está tocando o seu coração, se você sente que Deus está usando estas palavras para falar com você diretamente, eu te convido a se inscrever neste canal agora. Aqui você encontrará, semana após semana, pregações que não buscam enfeitar a verdade, mas entregá-la com amor e com poder. Clica no sino para não perder nenhum vídeo. Existe um sinal que quase ninguém fala sobre ele nas igrejas. Não porque seja raro, mas porque é desconfortável demais de nomear. É o sinal da oração sem fome. Você já parou para observar como ora? Não o que você diz, mas como você chega diante de Deus. Com que coração você abre a boca para falar com o Criador do Universo. Há uma diferença enorme entre a oração que nasce da necessidade e a oração que é cumprida como obrigação. Uma delas transforma, a outra apenas preenche um espaço na agenda. E a maioria das pessoas, se for honesta consigo mesma, já viveu por longos períodos fazendo a segunda sem perceber que havia perdido a primeira. A oração verdadeira não é uma técnica. Não é um conjunto de palavras bonitas, encadeadas com eloquência. Não é a capacidade de falar em público com autoridade e volume. A oração verdadeira é o gemido do coração que reconhece a sua própria insuficiência e corre para o único que pode suprir. O Salmo 42, versículo 1, pinta uma das imagens mais belas e mais honestas de toda a Escritura. O salmista escreve: "Como o servo brama pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma brama por ti." Pense nessa imagem. Um servo no deserto, exausto, com a língua seca, os olhos semicerrados, movendo-se em direção à água não por disciplina religiosa,
mas por necessidade vital. Esse é o modelo da oração que Deus ouve com prazer. Não a oração do que tem tudo e está cumprindo um ritual, mas a oração do que reconhece que sem Deus está morto. Quando foi a última vez que você orou assim? Quando foi a última vez que chegou diante de Deus, não com uma lista de pedidos, mas com a totalidade da sua alma faminta, querendo apenas a presença dele? Esse é um dos primeiros sinais de que algo pode estar errado na vida espiritual. Quando a oração deixa de ser encontro e passa a ser protocolo, quando não há mais fome, quando as palavras saem fáceis demais porque foram ditas tantas vezes que perderam o peso, algo precisa ser examinado. Mas não se engane achando que esse é o único sinal. Há outro e ele é ainda mais sutil. É o sinal da leitura bíblica sem transformação. Quantas pessoas leram a Bíblia de capa a capa e continuaram exatamente as mesmas? Quantos conhecem cada detalhe dos evangelhos e ainda assim não demonstram as marcas de Cristo no seu comportamento diário? Não estou falando de perfeição, porque nenhum de nós chegou lá. Estou falando de movimento. Estou falando de crescimento. Estou falando da transformação progressiva que deve acontecer na vida de quem genuinamente encontra a palavra de Deus e a recebe como vida. Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Viva! Não um documento antigo para ser estudado como história. Não um livro de sabedoria para ser admirado como literatura. Viva! Com poder de penetrar, de dividir, de discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando a Bíblia deixa de cortar, quando a leitura não provoca mais nada, quando você consegue passar por passagens que deveriam abalar o seu coração e sentir apenas um conforto superficial, isso é um sinal. É um sinal de que a leitura pode estar acontecendo, mas o encontro com o Deus da palavra talvez não, porque a Bíblia não foi dada apenas para ser lida, foi dada para ser habitada, para que o crente entrasse dentro dela e deixasse que ela entrasse dentro do crente. Há uma troca que precisa acontecer entre a alma e a Escritura, e essa troca não é intelectual, ela é espiritual. Pense em como Jeremias descreveu a sua relação com a palavra de Deus. No capítulo 15, versículo 16, ele escreve: "As tuas palavras foram achadas e eu as comi. Comi." Essa não é uma metáfora casual. É uma imagem de ingestão, de assimilação, de deixar que aquilo que vem de fora se torne parte do que você é por dentro. Quem come a palavra não fica o mesmo. Quem apenas lê a palavra como se lê um cardápio, pode conhecer todos os pratos sem nunca ter saboreado nenhum. E há um terceiro sinal que precisa ser dito com todo o respeito e cuidado. É o sinal do serviço sem amor. Muitos crentes estão servindo na igreja com uma dedicação que merece admiração humana. Chegam cedo, ficam até tarde, coordenam ministérios, visitam enfermos, participam de grupos. Mas em algum lugar no caminho, o amor que deveria ser o combustível de tudo isso foi sendo substituído por outra coisa. Às vezes pelo hábito, às vezes pela necessidade de pertencer, às vezes pela identidade que o ministério fornece, às vezes pelo simples medo de parar e perguntar por que está fazendo o que está fazendo. Paulo, em 1 Coríntios 13, versículos 1 ao 3, escreveu uma das passagens mais desafiadoras para qualquer pessoa que se dedica ao serviço religioso. Ele disse que se falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Disse que se tivesse profecia e entendesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse tamanha fé que transportasse montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. E ainda foi mais longe. Disse que se distribuísse todos os seus bens para sustento dos pobres, e se entregasse o próprio corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso lhe aproveitaria. Nada. Línguas, profecia, ciência, fé, generosidade, martírio. Sem amor, nada. Isso é assustador e libertador ao mesmo tempo. Assustador porque revela o quanto é possível fazer muito sem ser movido por amor. Libertador porque aponta para o que realmente importa. Não é o quanto você faz, é de onde vem o que você faz. O amor de que Paulo fala não é um sentimento sentimental e frágil. É o amor que nasce de ter sido amado por Deus primeiro. É o transbordamento de quem se sabe tão amado,
tão perdoado, tão resgatado, que serve não para ganhar aprovação, mas porque a gratidão não cabe dentro do peito. Quando o serviço nasce desse lugar, ele nunca esgota. Quando nasce de qualquer outro lugar, não importa quão bom pareça por fora, ele vai secar. E o coração que serve sem esse amor vai ficando progressivamente mais amargo, mais cansado, mais distante de Deus, mesmo estando fisicamente cercado de atividades religiosas. Esses 3 sinais que acabamos de percorrer juntos, a oração sem fome, a leitura sem transformação e o serviço sem amor, são como termômetros da vida espiritual. Eles não condenam, eles diagnosticam. E o diagnóstico só tem valor se gerar movimento. Se você se reconheceu em algum desses sinais, não fuja dessa percepção. Fique com ela um pouco. Deixe que ela faça o seu trabalho, porque Deus não permite que você enxergue onde está para que você se paralise de vergonha. Ele ilumina para que você dê o próximo passo. E esse próximo passo começa com uma oração honesta. Não a mais elaborada, não a mais eloquente, mas a mais verdadeira. A oração que diz: Senhor, eu quero mais do que tenho vivido. Quero que o que está em mim seja real e não apenas aparente. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Essa é a oração do Salmo 51, versículo 12. Essa é a oração de Davi, depois de ter encarado a sua própria condição sem se esconder. E a resposta de Deus àquela oração foi uma das mais belas histórias de restauração que a Bíblia registra. A esperança para quem reconhece a necessidade. Sempre houve e sempre haverá. Há uma pergunta que raramente é feita dentro dos muros da igreja. Não porque seja proibida, mas porque exige uma honestidade que assusta. E essa pergunta é esta: por que eu faço o que faço espiritualmente? Não o que você faz. O porquê. Essa distinção muda tudo. Porque 2 pessoas podem fazer exatamente as mesmas coisas, frequentar os mesmos cultos, orar com as mesmas palavras, servir nos mesmos ministérios e estarem em lugares completamente diferentes diante de Deus. Uma delas está fazendo tudo isso movida por uma relação viva com o Pai. A outra está fazendo movida por algo inteiramente diferente e talvez ainda não saiba. Um dos enganos mais perigosos da vida espiritual é confundir motivação com obediência. Obediência verdadeira nasce do amor. Nasce do reconhecimento de quem Deus é e do que Ele fez. Nasce do coração que foi tocado pela graça e que responde a essa graça com a vida inteira. Mas existe uma obediência que nasce do medo de ser rejeitado por Deus, do medo do julgamento, do medo de não ser bom o suficiente. E essa obediência, embora pareça piedosa por fora, não está descansando na graça. Está tentando, pela força dos próprios esforços, ganhar o que já foi dado gratuitamente. Romanos 8, versículo 15, faz uma separação que deveria ser pregada em toda a congregação cristã. Paulo escreve: porque não recebestes o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba. Essa palavra em aramaico é a palavra mais íntima que uma criança pode usar para se dirigir ao Pai. É a palavra de quem está seguro, de quem pertence, de quem não precisa provar nada para ser amado. Quando a vida espiritual está sendo conduzida pelo espírito de escravidão, o crente vive em tensão constante. Cada pecado é uma catástrofe da qual talvez não haja recuperação. Cada falha é uma prova de que talvez ele nunca seja bom o suficiente. Cada período de seca espiritual é interpretado como abandono de Deus. E a oração, o culto, o serviço, tudo é feito com o peso de quem precisa ganhar o que deveria simplesmente receber. Isso não é liberdade, é uma gaiola dourada. Parece religiosidade, parece dedicação, parece espiritualidade séria, mas por dentro está aprisionado. A vida espiritual verdadeira não é conduzida pelo medo, mas pelo amor. João, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18, diz com clareza absoluta: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é perfeito no amor. O perfeito amor lança fora o medo, não abafa o medo, não convive com o medo, lança fora.
Quando você está crescendo no conhecimento do amor de Deus, o medo vai perdendo espaço, não porque os seus problemas diminuíram, não porque a sua vida se tornou mais fácil, mas porque a certeza de que você está nas mãos de um Pai que nunca falha vai sendo mais real do que qualquer circunstância ao redor. Mas há outro engano que precisa ser dito aqui, e ele está relacionado com a comparação espiritual. É o engano de medir a própria fé pelo desempenho dos outros. Existe uma tendência muito humana e muito perigosa de olhar para o crente ao lado e usar o que você vê nele como termômetro da sua própria espiritualidade. Se ele ora por mais tempo do que você se sente inferior. Se ele conhece mais versículos do que você se sente menos espiritual. Se ele parece mais cheio de alegria, mais estável, mais frutífero, a comparação vai corroendo por dentro. E o que acontece com o tempo é que a vida espiritual começa a ser gerenciada para parecer com o que os outros esperam ver. O crente começa a performar para uma audiência humana e vai perdendo de vista que a única audiência que importa é a divina. Jesus tocou nesse ponto com precisão cirúrgica no Sermão do Monte. Em Mateus 16, versículos 1 e 2, ele advertiu: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Para serem glorificados pelos homens. Essa é a motivação errada que Jesus está descrevendo. E ele não estava falando de pessoas que obviamente fingiam. Estava falando de pessoas que se achavam religiosas, que se achavam dedicadas, que se achavam do lado certo. A pergunta que Jesus está fazendo por trás dessas palavras é a mesma pergunta que precisa ressoar na sua vida espiritual hoje. Para quem você está vivendo a sua fé? Para a aprovação das pessoas ao seu redor? Para a admiração da sua comunidade? Para corresponder à imagem que construiu de si mesmo? Ou para o coração de Deus, na intimidade do quarto fechado, onde nenhum olho humano vê? Porque o que acontece no segredo é o verdadeiro revelador da condição espiritual. Qualquer pessoa consegue manter uma aparência de espiritualidade em público por um tempo razoável. Mas a vida no segredo, a oração quando não há ninguém para ver, a integridade quando não há testemunhas, o amor quando não há plateia, esses são os verdadeiros indicadores do que está vivo ou morto por dentro. Há ainda outro engano sutil que se manifesta de uma forma que muito raramente é reconhecida como engano. É o engano do crescimento estagnado. Existe uma diferença entre estabilidade espiritual e estagnação espiritual. A estabilidade é a firmeza do crente que, em meio às tempestades, permanece ancorado em Cristo. A estagnação é o crente que parou de crescer sem perceber e interpretou o conforto do que já conhece como maturidade. Paulo, em Hebreus 5, versículos 12 ao 14, faz uma advertência direta a crentes que deveriam estar ensinando, mas ainda precisavam ser ensinados com os rudimentos do início. Ele fala de pessoas que, pelo tempo que tinham na fé, deveriam estar nutrindo outros com alimento sólido. Mas ainda estavam precisando de leite, ainda estavam nos primeiros passos, mesmo tendo anos de caminhada. A maturidade espiritual não é medida pelo tempo de conversão, é medida pela profundidade da transformação. Um crente pode ter 40 anos de fé e ainda reagir com ciúme, com amargura, com controle, com orgulho, com a mesma imaturidade emocional e espiritual de quem acabou de crer. E isso é um sinal de que, em algum ponto da caminhada, o crescimento foi interrompido. Talvez por uma ferida que nunca foi levada ao Senhor. Talvez por um padrão de pecado que foi tolerado em vez de confrontado. Talvez por uma teologia que foi aprendida, mas nunca vivida. Talvez simplesmente pelo conforto de não ser desafiado. O crescimento espiritual exige desconforto. Exige a disposição de ser moldado, de ter as arestas aparadas, de passar pelo fogo do refinamento que tira a escória e deixa o ouro. E o problema é que quando a vida fica confortável demais, quando a fé não custa mais nada, quando já não há mais nada a se aprender que incomode, é porque algo importante parou. Provérbios 4, versículo 18.
diz que a senda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais. Não estacionou numa claridade confortável. Não se contentou com o amanhecer. Segue em direção ao dia pleno. Essa é a imagem da vida espiritual saudável. Não de quem chegou, mas de quem está sempre caminhando em direção a mais luz, mais verdade, mais conformidade com Cristo. Você ainda está caminhando em direção a mais? Ou se contentou com o que encontrou no caminho e montou acampamento? Essas questões não são acusações, são convites, são a mão de Deus estendida dizendo: ainda há mais, ainda há profundeza que você não explorou, ainda há alturas que você não alcançou. E Ele está pronto para te conduzir até elas, se você estiver disposto a se mover. Depois de tudo o que percorremos juntos até aqui, uma pergunta natural surge no coração. Se eu posso estar enganado sobre minha vida espiritual, como eu sei se estou no caminho certo? Como eu sei a diferença entre uma fé viva e uma fé que apenas aparenta estar viva? E a resposta da Bíblia não é uma lista de conquistas espirituais. Não é um conjunto de realizações religiosas que você precisa acumular para provar a si mesmo que está bem. A resposta é muito mais simples e muito mais profunda ao mesmo tempo. A resposta é o fruto. Jesus, em Mateus 7, versículos 17 e 18, disse que toda árvore boa produz bons frutos e que a árvore má não pode produzir bons frutos. Não disse que a árvore boa deveria se esforçar para produzir frutos. Disse que ela produz. Porque é da natureza de uma árvore saudável, bem enraizada, bem nutrida, dar fruto. O fruto não é um esforço, é uma consequência, é o resultado visível de uma vida invisível que está saudável por dentro. E isso muda completamente a forma como entendemos a vida espiritual. Não se trata de você tentar mais. Não se trata de você se esforçar para produzir o que deveria ser natural. Trata-se de você se perguntar: qual é a condição das minhas raízes? Uma árvore que não produz fruto não precisa de mais força de vontade. Precisa de mais água. Precisa de mais sol. Precisa que suas raízes vão mais fundo, que alcancem as camadas onde a umidade nunca seca. E no mundo espiritual isso se traduz em uma coisa apenas: proximidade com Deus. Não perfeição, não desempenho, proximidade. João 15, versículo 5, é uma das passagens mais libertadoras de toda a Bíblia para quem carrega o peso de tentar ser espiritual pela própria força. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada. Com mim muito fruto. A questão não é quanto você está fazendo. A questão é em quem você está permanecendo. Permanência é uma palavra que a nossa geração tem dificuldade de entender. Vivemos em um tempo de velocidade, de mudança constante, de troca imediata do que não satisfaz mais. E esse espírito de época infiltrou também a espiritualidade de muitos. A fé se tornou algo a ser consumido, não cultivado, algo a ser sentido, não construído, algo que precisa produzir resultados imediatos ou é substituído por outra experiência. Mas a vida em Cristo não funciona assim. Ela exige o que o mundo moderno mais despreza, que é o cultivo paciente, fiel, consistente, de uma relação que cresce com o tempo. Pense em como uma árvore de raízes profundas foi construída. Não aconteceu da noite para o dia. Cada chuva que caiu, cada período de seca que resistiu, cada vento que sacudiu seus galhos mas não a derrubou, tudo isso foi aprofundando as raízes, porque a raiz não cresce em abundância. A raiz cresce em dificuldade. Ela vai fundo em busca do que não encontra na superfície. E o crente que passa pelas estações difíceis, sem abandonar a Deus, que persiste na oração quando não sente nada, que continua na palavra quando ela parece seca, que se mantém fiel quando tudo ao redor pressiona para que desista, esse crente está aprofundando raízes que nenhuma tempestade futura conseguirá arrancar. Jeremias 17, versículos 7 e 8, descreve com uma beleza inigualável esse tipo de crente. O profeta escreve: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se inquieta nem deixa de dar fruto. No ano de sequidão não se inquieta, nem deixa de dar fruto. Isso não é a descrição de alguém que nunca enfrenta dificuldades. É a descrição de alguém cujas raízes foram tão profundamente plantadas em Deus que as circunstâncias externas perderam o poder de determinar a condição interna. Agora, como chegamos a esse lugar? Como passamos de uma fé superficial para uma fé com raízes? Não existe um atalho, mas existe um caminho, e esse caminho começa com o que a Bíblia chama de arrependimento. Não o arrependimento como punição, não o arrependimento como autopunição religiosa, mas o arrependimento como mudança de direção, como o ato de virar o rosto de onde estava olhando e olhar para Cristo. Em Atos 3, versículo 19, Pedro pregou ao povo de Jerusalém com uma clareza que cortou corações. Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham assim os tempos do refrigério da parte do Senhor. Tempos de refrigério. Essa palavra em grego carrega a ideia de refresco, de alívio, de respiração profunda depois de um sufoco longo. O arrependimento não é o fim de algo bom. É o início de algo muito melhor. É a porta que se abre para os tempos de refrigério que Deus prometeu para quem se volta para Ele de coração inteiro. E junto com o arrependimento, há uma prática que transforma a vida espiritual de dentro para fora. É a prática da gratidão intencional. Parece simples demais, parece pequeno demais para resolver algo tão profundo quanto um engano espiritual. Mas a gratidão tem um poder espiritual que vai muito além da sua aparência. A gratidão reorienta o coração. Ela nos arranca do foco em nós mesmos e nos coloca de volta no foco em Deus. Ela nos lembra de quem Ele é, do que Ele fez, do quanto já nos deu, do quanto já nos guardou, do quanto já suportou por nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas nas coisas boas, não apenas quando tudo está indo bem, em tudo, porque é exatamente em tudo que Deus está presente. É exatamente em tudo que a sua mão está agindo. E quando o nosso coração consegue enxergar isso, ele se mantém conectado à fonte, mesmo nas estações mais áridas. Há também a prática da comunhão honesta, não a comunhão de superfície, onde todos sorriem e ninguém fala o que está sentindo de verdade, mas a comunhão que a Bíblia chama de koinonia, que é a partilha real, a transparência, o caminhar junto com irmãos que te conhecem de verdade e te amam de verdade. Eclesiastes 4, versículo 9, diz que 2 são melhor do que 1 porque tem boa paga do seu trabalho. E o versículo 10 acrescenta: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois quando cair, não haverá quem o levante. A vida espiritual não foi projetada para ser vivida no isolamento. Fomos feitos para a comunidade, para o crescimento mútuo, para o encorajamento recíproco. E quando nos afastamos disso, quando nos tornamos crentes solitários que consomem conteúdo espiritual, mas não compartilham vida com ninguém, começamos a definhar de uma forma que muitas vezes não sabemos nomear. Você tem com quem caminhar? Você tem alguém que conhece a sua vida real, não apenas a sua vida de domingo? Alguém que pode te dizer a verdade com amor quando você precisa ouvi-la? Alguém que ora com você, não apenas por você? Se a resposta for não, esse pode ser um dos maiores pontos cegos da sua vida espiritual. E Deus pode estar usando este momento para te chamar de volta à comunhão que Ele mesmo planejou para você. Tudo o que vimos nesta parte aponta para uma direção única. A vida espiritual saudável não é construída por esforço humano. É cultivada em proximidade com Deus, em enraizamento profundo na sua palavra, em arrependimento genuíno, em gratidão constante e em comunhão real com o corpo de Cristo. Não são 5 passos para uma fé melhor. São os sinais de uma vida que está realmente conectada à videira. E quando essa conexão é real, o fruto aparece. Não porque você lutou para produzi-lo, mas porque é impossível estar genuinamente em Cristo e permanecer sem fruto. Chegamos ao fim desta mensagem,
mas talvez ao início de algo novo na sua vida. Deus não trouxe você até aqui por acaso. Cada palavra foi uma semente lançada no solo do seu coração. E o que fazer com ela agora é a sua escolha mais importante. Não fuja do desconforto que esta mensagem trouxe. Deixe que ele te conduza de volta ao coração do Pai, porque qualquer inquietação que você sentiu hoje não veio para te condenar. Veio para te despertar. Se esta mensagem tocou a sua vida, deixe o seu like, escreva nos comentários o que Deus falou ao seu coração e se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas pregações. E no primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontrará o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Os próximos vídeos já estão aparecendo na tela e eles continuam esta conversa. Não pare por aqui.